não se altera. E o que é a fé, pastor? A fé é um funil, é um cano, por onde a gente vai captar a vontade de Deus. E quanto mais esse funil estiver desobstruído, mais a gente recebe da parte de Deus. O que acontece é que entulhos entram às vezes neste funil e acaba atrapalhando aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E entre esses entulhos está as dúvidas. Quem aqui nunca teve dúvida do que Deus quer na sua vida? Quem aqui nunca passou pelo deserto da dúvida? De olhar para as circunstâncias e se perguntar: será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Será que é isso mesmo que Deus projetou para a minha vida? O projeto da dúvida todos nós passamos, mas a gente não pode deixar esses entulhos obstruir o que Deus quer para as nossas vidas. Quem nunca passou pelo entulho do sofrimento? E é um dos piores entulhos que tem e que atrapalha a nossa fé. É aquele entulho em que a gente passa por um dia mal e se a gente não tiver cuidado, a gente fica paralisado naquele dia mal. Você já parou para prestar atenção que tem pessoas que ficam paralisados no seu trauma, na sua dor, que parece que já faz parte dela, já faz parte dele. Quer ver duas pessoas conversando sobre paralisias pelo sofrimento? São pessoas que às vezes querem falar que o seu sofrimento é maior do que o sofrimento da outra pessoa. A pessoa diz que tem um tumor, aí a outra pessoa diz: mas o meu sangra, o teu não sangra. É gente querendo ser pior do que o outro. São pessoas que estão paralisadas no seu sofrimento. E a gente precisa fazer uma limpeza disso. E como é que limpa isso, pastor? Através da palavra. A palavra é a água que purifica o funil por onde a vontade de Deus passa. Quanto mais você ouvir a palavra, mais limpo vai ficar o funil da tua fé para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Não existe outro meio, irmãos. Não existe. Eu gosto do culto animado, eu gosto do culto onde a gente termina chorando. Mas o que vai limpar o funil, para você ser receptivo ao que Deus quer, é a palavra de Deus. Crente que não escuta a palavra, crente que não medita na palavra, ele não consegue caminhar por fé. Por quê? Porque ele está escutando outras vozes. Deus nos trouxe aqui para que a gente entenda através da vida de Moisés que mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, aquilo que Deus decretou não é invalidado. Você crê nisso? O texto-chave em Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao 29, oferece uma lente interpretativa que ilumina toda a trajetória de Moisés como um homem movido pela fé. Você percebe? A vida de Moisés foi dividida em 3 etapas. Quantas etapas, igreja? Quantas etapas, igreja? 3. 40 anos, Moisés ele passa no Egito. 40 anos, ele passa no palácio de Faraó. Ele desfruta das mesmas coisas que os filhos de Faraó desfrutavam. Porque ele foi tido como herdeiro de Faraó. Provavelmente Moisés seria um sucessor de Faraó. Ele estaria na linha sucessória. E como ele estava na linha sucessória, ele era treinado por toda a ciência do Egito. O escritor aos Hebreus vai dizer isso, que ele foi treinado por
toda a ciência do Egito, todo o conhecimento do Egito, Faraó estava a aderir. Ele não sabia, mas Deus tinha uma finalidade para este conhecimento que ele estava aderindo. 40 anos no palácio. Depois de 40 anos, Moisés passa no deserto de Midian. É interessante, irmãos. Deus permitiu 40 anos no Egito, por quê? Porque escravo não pode libertar escravo. A mentalidade de Moisés no Egito foi formada como mentalidade de príncipe, de conquistador. Porque só um conquistador pode libertar escravos. Tem gente, você já parou para prestar atenção nisso? Hoje o culto da palavra vai ser mais apertado, mas suporta aí. Você já parou para prestar atenção nisso? Tem gente que não se libertou ainda dos seus traumas, das suas lutas e dos seus processos e já quer ajudar outras pessoas. Tem gente que está enfrentando suas batalhas, suas guerras e quer auxiliar outras pessoas. Meu irmão, vence as tuas guerras primeiro. Tem pessoas que são viciadas em batalhas. Quando a vida dele está calma, quando a vida dela está calma, ele entra no confronto com outra pessoa. Ele entra na guerra com outra pessoa. Parece que fica procurando batalhas para enfrentar. Irmão, vence primeiro a tua guerra. E depois da experiência da vitória, você vai usar esta guerra para ajudar outras pessoas. Porque Deus coloca Moisés no deserto de Midian. Sabe que deserto é esse? É o mesmo deserto que ele vai conduzir o povo hebreu lá na frente. Na terceira etapa da sua vida. É o mesmo deserto. Por quê? Eu não posso ensinar o caminho que eu nunca passei por ele. Moisés só conduzia o povo hebreu pelo deserto de Midian porque ele tinha experiência no deserto. O teu deserto está te dando legalidade e está te dando experiência e testemunho para vencer batalhas através desse testemunho. Tem coisas que você está passando, tem lutas que você está passando, que serão o teu testemunho. Para quê, pastor? Para te dar legalidade para conduzir pessoas pelo mesmo caminho. Tem pessoas que irão passar por batalhas semelhantes que a tua. E você vai dizer, eu já passei por isso. E eu sobrevivi com a presença de Deus. Eu sei como é passar por esse caminho. Eu sei como é trilhar por esse caminho. E eu estou vivo, eu estou viva pela presença de Deus. Deus deu a experiência a Moisés através do deserto. O pano de fundo de Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao 29, encontra-se em Êxodo, capítulo 1, versículo 8. O texto sagrado diz que um faraó morre e levanta-se um outro faraó. O que o texto está querendo falar, na verdade, é que levantou-se uma nova dinastia de faraós. E essa nova dinastia que se levanta não conhece a José. Porque você lembra, o povo hebreu ele desceu para o Egito através de José, a convite de Faraó. Foi Faraó que convidou José e a sua família para descer ao Egito. Ele vem primeiramente como convidados da maior autoridade do Egito. E como convidado eles ficam em uma terra por nome de Goze. Como é o nome da terra, igreja? Como é o nome da terra, igreja? Goze. Goze era uma terra que ficava no delta do Nilo, no triângulo do Nilo.
era banhado de um lado e do outro pelo Nilo. Era uma das terras mais férteis que havia no Egito. E o povo hebreu, cerca de 2 milhões de pessoas, ficaram justamente no delta do Nilo. Enquanto eles estão no delta do Nilo, crescendo, multiplicando. Por quê? Porque havia uma promessa sobre aquele povo. Deus disse a Abraão que o povo dele, a descendência dele, iria crescer em terras estranhas. Essa promessa de Deus se refere ao Egito. E o povo hebreu dentro do Egito está vivendo o cumprimento dessa promessa. Porém, todo crescimento para o inimigo é uma ameaça. Você já parou para prestar atenção nisso? Às vezes a pessoa não te suporta. E quando você começa a crescer na vida, isso para ela é uma ameaça. Para todo inimigo, o crescimento da pessoa que ele defragou a oposição é uma ameaça. Se você tem um comércio, quem é empreendedor aqui na igreja, tem um comércio, aí você tem uma pessoa que não lhe suporta. Se você começa a crescer, para aquela pessoa, isso é uma ameaça. E se ela tem algum tipo de influência e autoridade, ela vai tentar aplacar o teu crescimento. Ela vai tentar te paralisar. Se ela tem alguma influência sobre alguma pessoa, irmão, quantas vezes eu não já vi isso? Às vezes a pessoa é a melhor do seu ramo. Nós temos irmã Ana aqui, irmã Izzy, que são as melhores do seu ramo aqui em Sirinhaém. As melhores. Mas às vezes a pessoa tem algo pessoal contra ela, não é? Aí não compra e não faz o serviço a elas. Por quê? Tem irmão bege aqui. Por quê? Por causa de algo pessoal, não é por causa do trabalho. Às vezes a pessoa até diz: eu sei que o trabalho dela é bom, eu sei que o trabalho dele é bom, mas eu vou procurar outra pessoa. Porque quer atrapalhar o crescimento, meu irmão. Aquele que Deus liberou a palavra, ele cresce dentro da crise, dentro da oposição. Ninguém atrapalha aquilo que Deus liberou. Pode até fazer oposição, mas o crescimento vem sobre aquilo que Deus liberou. Deus não depende do tempo nem das estações. Deus depende da palavra que Ele liberou. A palavra que Ele liberou. Faraó olha, vê o crescimento daquele povo e ele começa a articular a paralisação daquele povo. Sabe como ele começa a fazer? Ele tira a palha das construções. Que a palha naquele tempo facilitava, dava agilidade, dava forma, dava crescimento às construções. Quando ele tira, ele está deixando a construção mais lenta. Ele está deixando a construção mais difícil, mais árdua. Ele está dificultando o desenvolvimento do povo hebreu. E ele percebe que quando ele faz isso, não impede o crescimento. O que é que ele faz, pastor? Ele dá um decreto. Abra sua Bíblia, vamos ler isso. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Êxodo capítulo 1, versículo de número 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançai nu, mas a todas as filhas guardareis com vida. O que é que Faraó estava fazendo aqui? Ele estava tirando a força de trabalho do povo hebreu. Todo menino que nascia, ele lançava no rio. E o rio aqui é o rio Nilo. É um rio cheio de crocodilos. Isso aqui não era apenas um ato de matança, não. Olhe para cá. Isso aqui era um ritual de idolatria ao próprio Deus do Nilo. O que ele estava fazendo era oferenda ao Nilo. Ele estava entregando as crianças hebreias
ao Deus do Nilo. Só que, no pano de fundo dessa história, Deus iria usar essa estratégia de Faraó para colocar em ênfase o seu projeto de libertação para o povo hebreu. Vamos ver? Hebreus, capítulo 11, versículo 23. O texto sagrado diz: pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi o que, igreja? Escondido por seus pais. Aqui eu preciso parar para a gente analisar esse texto. Por quê? O foco aqui é a fé dos pais de Moisés. Um casal de levitas, da tribo de Levi, decide ter filho numa época em que era perigoso ter filho. Irmão, com decreto de morte sobre todos os filhos que estavam nascendo, só um casal corajoso para ter filho nessa época. E eles têm filho. O filho nasce. Ele vê que o filho é formoso e eles resolvem esconder o filho. E eles escondem. Escute isso. Porque existem até canções sobre isso, mas de forma errada do que a Escritura ensina. O que é que a Escritura ensina? Que a filha de Faraó, ela vinha e descia no Nilo para se banhar. Aquilo ali era um ritual de purificação que se fazia no Nilo. E ela fazia isso constantemente. Era um costume do Antigo Egito. Os pais de Moisés viram isso. O que é que eles fazem? Ele pega o menino que havia sido escondido, coloca dentro de um cesto, betuma o cesto para que não entre água. E quando betuma o cesto, ele não coloca o menino no rio Nilo. Vou repetir de novo. O menino Moisés não é colocado no rio Nilo. O cesto não desce pelo rio Nilo, como a canção diz. O que é que a Escritura diz, pastor? Vamos ler. Capítulo 2 do livro do Êxodo, versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com... Abra a Bíblia, irmão. Com e pés, e pondo nele o menino, pôs no a borda do rio. Entendeu agora? Eles viram um lugar nos juncos, a borda do rio, e colocou o menino. Por quê? Aquele lugar ali era o lugar onde a filha de Faraó descia para se banhar. O menino não desceu até ela. Eles colocaram num lugar estratégico. E quem Deus é essa estratégia? O Deus Todo-Poderoso. Porque estratégia de sobrevivência para a tua casa e para os teus filhos, quem vai te dar é Deus. Eu vou repetir de novo: quem vai te dar é Deus. Levante a mão para os céus para receber esta palavra. Ô irmão, o mundo pode estar um caos, mas a tua casa, a tua família vai ser guardada pela estratégia que os céus liberou sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Quando eles colocam o menino entre os juncos, a irmã de Moisés fica de longe, olhando, observando, para saber o que iria acontecer com o menino. A filha de Faraó, que desce para se banhar num ritual religioso, espiritual, ela olha e vê o menino, e o que é que ela pensa? Que o menino é um presente do Nilo, que o menino é um presente do Deus do Nilo. O próprio nome Moisés, que quer dizer tirado das águas, representa isso. Porque na mentalidade dela, quem presenteou ela foi o rio Nilo.
Só que quem estava por trás da história, conduzindo tudo, era o Deus Todo-Poderoso. E Deus faz tudo na hora certa e no lugar certo. E quando Ele quer, até o inimigo favorece o plano dele e o projeto dele. Porque Faraó não sabia, mas Faraó era que iria financiar o projeto de libertação do Deus Todo-Poderoso. Quando Deus quer, até quem não gosta da gente, até quem não quer, financia o projeto do Altíssimo nas nossas vidas. Você crê nisso nessa noite? Levante a mão para os céus. Tem gente que não gosta, tem gente que não suporta, mas Deus vai usar para abençoar a tua casa, para abençoar a tua vida, porque você é guiado por Deus. Joquebede e Arão desafiaram o decreto de Faraó, e Deus conduziu a história através daquele menino. Pega o menino, leva para casa. Não, isso aqui aconteceu no secreto. A gente sabe porque está escrito, está revelado. Mas só quem sabia disso aqui era a família de Moisés e a filha de Faraó. Sabe por quê? Todo projeto grande de libertação que foi revelado lá na frente, através das pragas, através de Moisés, foi sustentado por isso aqui, que foi construído no oculto, que foi construído no secreto. Vai chegar o tempo em que Deus vai revelar a esta cidade, a esta igreja, a tua família, o projeto que Ele tem para a tua vida. Isso é para quem crê nesta noite. Vai chegar um tempo que pessoas vão declarar: o Deus dela, o Deus dele é o Deus Todo-Poderoso. Enquanto isso, pastor, constrói no secreto, crente. Constrói no secreto. Diga para alguém aí: construa no secreto. Eu queria me prender a esse texto aqui, mas eu preciso dar esse exemplo. Davi e Golias. Davi, ele foi preparado no secreto. Vamos repetir? Davi foi preparado no secreto. Por quê, pastor? Quando Davi se apresentou para guerrear contra Golias, Saul questionou e disse: Davi, quem és tu, Davi? Tu és um menino. Golias é guerreiro desde a sua mocidade. Aí Davi vai falar do seu secreto. Porque tem crente que está aqui essa noite, que está sendo modelado no secreto de Deus. Está sendo preparado. Porque existe tempo de honra para chegar. Deus está dizendo: suporta o teu secreto. Suporta o teu secreto. As tuas batalhas que é você e Deus, suporta. Davi olhou para Saul e disse: Saul, eu apacentava as ovelhas do meu pai e vinha. Escute isso, olhe para cá, escute isso. Vinha, repita comigo: vinha, vinha. Vinha está no gerúndio. O que significa, pastor? Presente contínuo. Não é que acontecia apenas uma vez e não acontecia mais. Sempre acontecia. Davi está dizendo: sempre vinha um urso ou um leão. Sempre. Sempre acontecia. E quando vinha,
eu defendia as ovelhas do meu pai, do leão e do urso. Irmão, você já viu o urso de pé como é? E o urso, para atacar, ele fica de pé. Por quê, pastor? Para espantar, para fazer medo, para colocar medo na presa e nos predadores. Ele fica de pé. O urso, quando fica de pé, ele mede aproximadamente 3 metros de altura. Porque o urso que caça é o urso macho. São os maiores. É quase 3 metros. Quando Davi chega e vê Golias de quase 3 metros, eu acho que Davi disse: eu já derrubei coisa desse tamanho aí. Lá no secreto, eu já venci coisas deste tamanho. Deus está te preparando no secreto para você vencer os seus gigantes. Diga para alguém nessa noite: o teu gigante vai ser vencido em praça pública. E alguém vai dizer: o Deus de Davi é o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Davi é o Deus da guerra. Aleluia! Aleluia! Deus nos treina no secreto. E o secreto, olha para cá, irmãos. O secreto requer renúncias. Repita comigo: o secreto requer renúncias. Abra a Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou. Repita após mim: recusou. Mais forte: recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O termo recusou aqui implica uma decisão consciente e definitiva. Ele não foi forçado a isso. Partiu dele isso. Recusar ser chamado do filho da filha de Faraó era entregar as riquezas do Egito, era entregar os benefícios e recursos do Egito. Eu vos pergunto aqui essa noite: você está disposto a recusar aquilo que o Egito te entregou para viver o chamado de Deus na tua vida? Quero que você pare nesse momento. Feche seus olhos onde você estiver. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aonde você estiver, feche seus olhos. Pense. O que dói em você abrir de mão hoje por causa do chamado de Deus na sua vida? Tempo sobrando, uma noite em casa. O que o Egito está te oferecendo para te paralisar na caminhada? O que o Egito está te oferecendo de tão agradável para você não seguir o chamado de Deus, a vontade de Deus? Porque se desviar, irmão, não é apenas ir para o mundo, não. Eu tenho que desconstruir isso aqui essa noite. Tem gente que pensa que se desviar é estar na mesa de um bar, é estar se prostituindo, também é. Mas tem muito crente desviado dentro da igreja. Como pastor? Quando não está dentro do seu chamado, quando não está onde Deus lhe colocou, quando não está seguindo o seu propósito, você está desviado dentro da igreja. E Deus nos convoca aqui essa noite.
está disposto a largar tudo do Egito para seguir o meu chamado. Então se prepara, vai ter dor, vai ter angústia, vai ter aflição, mas vai ter a minha presença. Por onde você caminhar, eu estarei com você. A gente pensa, tem que falar. Tem gente que pensa que só o filho pródigo estava desviado, não foi? Não. O filho mais velho também estava desviado dentro de casa. E era o pior que tinha. Porque quem está fica criticando quem foi. Mas quem foi para se arrepender e voltar é mais rápido. Mas tem gente que não se arrepende e esqueceu do propósito da casa do Pai. E qual é o propósito da casa do Pai, pastor? É receber os filhos. É acolher os filhos que vêm sangrados do mundo, que vêm feridos do mundo. Oh irmão, se a minha religião mata os meus irmãos que vêm do mundo, eu estou na religião errada. Eu não estou na religião de Jesus, porque a religião de Jesus, ela cura, ela levanta o caído, ela põe de pé o prostrado, porque cega, irmão, de falsa moralidade que não salva ninguém. De falsa santidade que não leva ninguém para os céus. O que é que Jesus quer, pastor? Jesus quer pessoas que vivam debaixo do seu propósito e entenda que a casa do Pai é casa de cura. É casa de cura. Diga para alguém aí, a casa do Pai é a casa de cura. E eu tenho que ser agente de cura para pessoas. Eu que sei, irmão. Irmão, como pastor da igreja, eu sei o peso da minha palavra. Eu já fui ferido por pessoas. Até aqui dentro da cidade de Sinai mesmo. Já teve gente que veio pro meu lado com arrogância, mas eu sei que como pastor, se eu for dar a mesma medida que ele veio, eu mato ele. Ele não suporta. E o que é que o apóstolo Paulo orienta, pastor? Eu repreendo com amor, com zelo. Eu posso me ferir, mas o que vai ter de mim é amor e cuidado e zelo. Você que é maduro na fé, suporte os mais fracos, irmãos. Eu falo essa palavra com muito temor e tremor diante de Deus aqui essa noite. Você que é maduro na fé, suporta os mais fracos. Se tem alguém que está com dificuldade de caminhar, ora por ele, jejua por ele, consagra por ele, caminha com ele, segura nas mãos dele e diz: não para, eu estou orando por ti. Para de criticar, irmãos, para de apontar. Aquele que está de pé, olhe para que não caia, porque naquele dia a fé verdadeira exige renúncia. Não existe propósito sem entrega, irmãos. Eu vou repetir. Não existe propósito sem entrega. Não existe. Se está doendo, se está difícil,
porque você está no seu propósito de alinhamento. Se está fácil, é porque quem te plantou lá foi o inimigo. Sai desse negócio. Se tem noite, que a dificuldade aparece, você não consegue nem dormir, porque você está vivendo o seu propósito. Porque o propósito, ele é rompido através da fé. Vamos declarar isso. O propósito, ele é rompido através da fé. O problema, queridos, é que tem muita gente querendo viver o propósito com as suas estratégias e ferramentas. Deus está dizendo, não é com as tuas reações. Se você renunciou até aqui, está vivendo o teu propósito, não é com as tuas habilidades que você vai vencer, é com a tua fé, é colocando Deus na frente a cada passo que você vai dar, é sendo dependente do Deus Todo-Poderoso. Quem é dependente de Deus aqui essa noite, irmãos? Não, levante a mão para os céus. Isso. Aqueles que é dependente de Deus entendem que quem governa a sua vida é Deus, que quem governa a sua família é Deus, que quem governa a sua história é Deus. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, você não foi chamado para viver no conforto. Você não foi chamado para viver em cima de uma rede ou deitado numa cama. Você foi chamado para ser confrontado e viver o seu propósito. Tá difícil? Então suporta, porque é com a minha presença. Sabe onde é que vai aprender os processos? No deserto. Repita comigo, quem vive renúncia e o propósito vai aprender no deserto. Ah, irmão, eu dirijo a igreja faz muito tempo, desde a época da Assembleia. Teve um período da minha vida que a igreja estava tão cheia que fazia até medo. A gente ministrava um culto lá, chamado culto de doutrina, nas quarta-feiras. A igreja era maior que essa. A igreja enchia mesmo. Eu passei um vento na minha vida. Que tinha culto que era apenas eu, Bia e algumas pessoas da minha família. Eu questionava a Deus. A gente viveu um momento de grande avivamento, que a igreja estava cheia. Aí Deus uma vez me repreendeu. Tu acha que avivamento é a igreja cheia? Tu acha que avivamento é contado pela quantidade de pessoas? Eu estou limpando e eu estou entregando as pessoas que você vai cuidar, que vai permitir ser cuidado por você. Mas suporta o deserto da tua vida. Vai ter dia que vai dar tudo certo na sua vida, irmãos. Vai ter dia que vai estar tudo alinhado. O que você colocar para vender vai parecer água no deserto. Você vai vender muito e caro, mas vai ter dia que as coisas vão apertar. É para te ensinar a olhar para os céus e dizer, Deus, eu dependo da tua presença. Eu dependo das tuas estratégias.
Eu dependo é de ti. Ô irmão, levante a mão para receber esta palavra. O Deus que te deu a bênção, a bonança no tempo de cantar, é o Deus que vai te guiar nesse deserto. Vai ser pouco, mas vai ser enviado por Ele. Por Ele. O deserto me ensina que Deus supre necessidades. O deserto me ensina que a gente aprende a depender dEle. Que a dependência é total dEle. Por quê, pastor? No deserto não tinha loja para comprar roupa, mas os sapatos não envelheciam. As roupas não envelheciam. No deserto não tinha restaurante para comprar alimento, mas do céu descia maná. E a palavra maná quer dizer o que é isto no original. Sabe por quê? O maná, para alguns, tinha gosto de bolo, de mel. Para outros, tinha gosto de semente de coentro. Por que o maná tinha gosto diferente, pastor? Porque Deus dava o maná na individualidade. Era um sabor diferente para cada pessoa. Porque quando Deus supre na tua individualidade. O que você precisa, Deus conhece. O que você está precisando nessa caminhada, o teu Deus conhece. E Ele te trouxe aqui para lhe dizer: suporta a caminhada do deserto, porque quem vai suprir sou eu, quem vai fazer sou eu, porque a glória é para Ele, não é para nós. Suporta. No deserto, irmão, tudo que é do Egito é desconstruído. Tudo. Lá no Egito, Moisés tinha um nome, tinha um título, era filho da filha de Faraó. Só que quando ele passa 40 anos no deserto, abra a Bíblia, irmãos. Êxodo capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direis? E disse Deus a Moisés: eu sou o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro do Êxodo. Moisés, ele apresenta objeções ao chamado de Deus. Ele diz: quem sou eu? Ele pergunta a Deus: quem és tu? Ele afirma: não vão crer. E ele diz no final: não sou eloquente. A primeira questão de Moisés é: quem sou eu? A segunda é: quem és tu? Deus responde essas duas em uma só afirmação. No texto que nós lemos, Deus diz ao povo: o eu sou, o que sou, me enviou a vós. É Deus dizendo para Moisés: não é tu, Moisés, sou eu contigo. É a minha presença contigo. Irmão, tem coisa que a gente faz, que a gente olha assim e diz assim: rapaz, que coisa eu fiz, né?
Aí Deus vem e diz, não é você não. Quem te dá essa estratégia é a minha presença. Quem te deu aquele escape foi a minha presença. Aquele livramento foi a minha presença. Quem livrou os teus foi a minha presença. Quem protege a tua casa é a minha presença. Se você pode, glorifica Ele nessa noite, porque a glória é para Ele, a honra é para Ele. Você estará aqui por causa dEle. Oh, irmão, faça uma reflexão, analise a sua vida. Aonde você estaria se não fosse o teu Deus? O que é que você estaria fazendo? Alguém olhou para mim, menino sem pai, sem criado pela mãe, de casa um para o outro, mas eles esqueceram. A presença de Deus é o diferencial na minha vida. Teve gente que olhou para você e disse, decretou o teu futuro por causa do teu presente, mas eles esqueceram que o teu diferencial é o Deus Todo-Poderoso. Levante a mão para os céus, em nome de Jesus. Isso. Fica com ela levantada. Isso. Se Deus te trouxe até aqui, Ele vai te sustentar até o amanhã. Segura essa palavra. Se Deus te trouxe até aqui e você já passou, irmão Bege, o vale da sombra da morte, Marcelinho. Se Deus te trouxe aqui, se prepara, Ele vai te sustentar no amanhã, na semana que vem. Porque, pastor, o próprio Jesus declarou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Chame pela presença dele aí essa noite. Chame pela presença dele aí essa noite. Você já apresentou a Deus as suas objeções? Apresente a Ele nessa noite. A resposta dele para você é: a minha presença está contigo. A minha presença está contigo. A minha presença está contigo. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Você só vai dar um passo depois que eu for na frente. É a minha presença que irá com você. Todo o processo que você está passando tem uma finalidade determinada por Deus para a tua vida. Tem coisa que você vai passar, que você vai olhar e vai dizer: é loucura o que eu estou passando. Não faz sentido e não precisa fazer sentido para você. Não precisa fazer sentido para mim. Mas faz todo sentido para o Deus que conhece o amanhã. Eu encerro aqui. Deus tira o povo hebreu do Egito através das pragas. Quando o povo está caminhando, está há meses em Canaã, Deus chama Moisés no secreto e diz: Moisés, tu conhece Piarot? Moisés conhecia Piarot, ele conhecia toda a geografia do deserto. Pois bem, quando o povo voltar e acampar em Piarot,
povo já está chegando em Canaã. E Deus manda voltar. Por quê? Aquele povo não estava preparado para conquistar. E quando não está preparado para conquistar, Deus nos coloca na rota da preparação. Tem coisas que estão doendo na tua vida hoje, porque é a rota que o agricultor está te podando. Ele está tirando o que não agrada a ele. Ele está te deixando na medida certa da vontade dele. Declara para alguém aí que está do teu lado, diga assim para essa pessoa: o que Deus está tirando de você não faz parte do propósito dele. Deus está limpando o terreno, maneiro. Deus está limpando o terreno. Para quê, pastor? Para que a promessa dele entre dentro do terreno. Tu crê nisso, crente? Camândia. Há uma limpeza de Deus aqui esta noite. Assim diz o Senhor. Há uma limpeza da minha parte aqui esta noite. O que está fora do lugar eu vou começar a colocar no lugar. Um tempo de alinhamento para vidas aqui esta noite. Eu estou deixando o caminho plano para aquilo que eu irei fazer nesse ambiente. Assim diz o Senhor. Vem para Piarote. Quando ele saiu do Piarote, Moisés recebeu a mensagem de Deus, mas o povo não sabia. O povo começa a questionar: se essa gente aqui para morrer? Do lado montanhas, atrás Faraó fechou o único caminho de saída, com 600 carros, e na frente o Mar Vermelho. O povo começa a murmurar. Moisés questiona a Deus. Deus brada: Moisés, por que tu clamas a mim? Diz ao povo que marche. É Deus falando: se posiciona com esse povo, Moisés. Porque quando você se posicionar, o milagre vai acontecer. Deus te chamou nessa noite para uma noite de posicionamento da parte dele. Deus está dizendo: essa prova, essa luta não pode te paralisar. Se estavam te vendo como escravo que saiu do Egito, está na hora do povo te ver como um exército que vai conquistar. Esse processo não vai paralisar você. Levante a sua cabeça nesta noite. Erga a sua voz nesta noite. Quem pensou que você iria ficar em cima de uma cama depressivo ou louco de um lado para o outro, vai ver você uma mulher, um homem, um jovem, uma criança posicionado para o milagre de Deus. Se posiciona nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Dilma, prepara o louvor aí, filho. Deus está falando conosco aqui essa noite. Quer ver milagres da minha parte? Se posiciona dentro dessa luta. Se posiciona na sua casa.
Se posiciona onde Deus te colocou. Irmão, tem gente que quer vencer a batalha no grito. Você não vai vencer no grito. Tem gente que quer vencer a batalha na discussão. Você não vai vencer na discussão. Entenda, a sua batalha não é física. A sua batalha é espiritual. Recebe ferramenta espiritual nessa noite. Recebe ferramenta espiritual nessa noite. Toda serpente do inimigo que queria atrapalhar a tua vida, que queria acabar com a tua casa, que queria acabar com a tua família, Deus está tirando nessa noite. Recebe autoridade nessa noite. Recebe autoridade nessa noite. Teve gente que estava rondando a tua vida para te derrubar, para te paralisar. Mentiras que estavam sendo criadas para ser espalhada nessa cidade. Mas assim diz o Senhor nesta noite: eu estou te dando graça e estou te munindo de ferramentas hoje aqui. O inimigo preparou tudo. Aos poucos ele está tirando a tua força espiritual. Você já não é mais o mesmo. Você já não ora mais. Você já não busca mais. Coisas carnais está tirando a tua espiritualidade, crente. Você não tem mais sede mais de Deus. Deus te trouxe aqui essa noite para lhe dizer: se posiciona enquanto é tempo. Não deixe essa frieza espiritual tomar conta da tua vida. Não deixe esse pecado te dominar. Se posiciona enquanto é tempo. Pastor, eu não tenho força mais. Feche seus olhos. Pela fé eu contei para um homem de branco no meio do templo. Diga para Deus essa noite. Com olhar de amor, com o olhar do Senhor. Deus, eu não tenho força de lutar contra essa tentação. Pela fé eu contei no meio do templo, Jesus passeando, e o seu resplendor com o brilho do sol me envolvendo a mim. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem a marca da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando onde é sua dor, porque tu choração. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Se posiciona nessa noite. Está bem ao teu lado, A graça dele o está teu aqui. pranto que choras calado. A presença dele está aqui. Poderoso ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. O
Toda sede. Não permita que esse pecado destrua o projeto de Deus para a sua vida. Resiste nessa noite, crente. Resiste nessa noite, crentes. Saia daqui convicto de uma coisa: que Deus está te dando graça para suportar, ficar vivo, porque o que Deus tem preparado para você do outro lado é coisa grande. O olho não viu, não subiu ao coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que amam. Terça-feira, venha cercar a mesa do Senhor Jesus. Estaremos aqui numa noite que vai ser transformadora. Estaremos recebendo as congregações do nosso campo e alguns companheiros e amigos estarão conosco nessa noite. Vamos orar, agradecendo o trabalho. Vamos orar também por Rayane, que está passando mal, não está bem. Vamos orar por ela também nessa noite. Querido Deus, Pai bendito, Deus de misericórdia, nós estamos aqui, ó Deus, agradecendo tudo que o Senhor fez nessa noite. A tua filha, ó Pai, que não está bem. Deus, repreende toda seta do inimigo na saúde da tua filha. Guarda, ó Deus, livre. Protege ela, ó Deus, com a tua boa mão, com a tua graça e com a tua misericórdia, ó Pai. Tu és o Deus que cura, ó Deus. Tu és o Deus que protege, ó Pai. Deus, nós cremos no teu milagre. Nós cremos que ela vai sair daqui curada pelo nome do Senhor Jesus. Pai bendito, continua abençoando, ó Pai, a cada um que chegou aqui nessa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que essa noite seja uma noite tranquila e reparadora. Debaixo da tua presença nós oramos e agradecemos, e toda a igreja diz: que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Santo Espírito seja com todos, desde agora, para todos sempre. Todos dizem. Fale com seu irmão e diga: foi bom cultuar você nessa noite.